Quem estava aqui no encontro de mulheres, levanta a mão. Meu Deus do céu. Então você que já recebeu, fica aí na intercessão, amém? Recebe de novo. Porção dobrada. Quero pedir para você abrir comigo em Juízes 6. E... Gente, eu tô tremendo, credo. Calma, deixa eu me respirar. Vamos lá, Jesus, vamos lá. Eu falei muitas coisas aqui no encontro de mulheres, mas o propósito dessa palavra, gente, não é, né? Sobre coisas que têm acontecido, que aconteceram comigo no último ano. E o Senhor me conduziu até Gideão, né? Mas, como eu disse no encontro de mulheres, eu não vou ficar falando isso toda hora. Eu normalmente costumo ser vulnerável, mas até para ser vulnerável a gente tem que ter sabedoria, amém? E nesses últimos meses aí do ano passado, eu passei por uns momentos muito complicados com Deus de verdade. Porque eu percebi que a minha fé estava sendo abalada. Sabe quando sua fé começa a ser abalada, gente? A gente já viu isso? Foi só eu mesmo, né? Vocês estão tudo cheios do Espírito Santo, amém? Sabe, tudo ao nosso redor parece que tá tudo dando certo. Não é que tá dando errado, tá tudo dando certo. Você tá buscando a Deus, Jesus está falando com você. Mas tem um negócio dentro de você que parece que não rompe daqui para lá. Sabe? Tipo assim, é só passar daqui para lá. E eu comecei a viver esse processo com Deus, onde eu falava com Deus, eu lia a Bíblia, eu buscava o Senhor, fazia jejum. Era como se Ele estivesse de fato assim diante de mim. Eu ouvia a voz dEle, mas eu não conseguia acreditar no que Ele estava me falando. Já viveu isso? Se não quiser, levanta a mão não. Foi muito difícil. Porque a gente costuma dizer que quando está tudo bem, a gente está em Deus, mas às vezes não é assim. Às vezes está tudo bem. E mesmo assim está tudo turbulento. Mesmo assim parece que está tudo travado. Parece que tudo que você já viveu com o Senhor, e foi nesse lugar que eu cheguei. Num lugar onde a minha convicção começou a ser testada. Já viveu isso? Não levanta a mão. É só para você pensar. Sabe quando você começa a ser testado? Em tudo que você já viveu com Deus, todas as experiências, tudo que Deus já te falou, que Ele já te provou, já reafirmou, confirmou, mostrou. Gente, é uma loucura. A sensação que dá é que você vai ficar louco. Foi essa a minha sensação. E eu comecei a falar, Jesus, não é possível, tem alguma coisa muito errada. Eu sou pecadora já por natureza. Mas eu não precisava de mais uma confirmação. Eu não queria só saber o que estava acontecendo. Porque eu pedia discernimento. Jesus, fala comigo. E muitas vezes Ele chegou e falou assim, coisas muito específicas que só Ele sabia. Através de pessoas inusitadas. E aí eu comecei nesse processo. Isso foi, eu não sou boa de datas, mas o ano passado praticamente inteiro. Eu fui passando, mês a mês, processo a processo. E eu lá, eu e Jesus, nós dois. Eu e o Espírito Santo. E fecha os seus olhos aí, eu quero orar. Senhor, tem muitas coisas para acontecer aqui nessa noite. E eu sei, Jesus, que muitas coisas eu não vou ver com os meus olhos naturais. Mas eu quero te pedir
Que o Senhor leve, Pai, a nossa mente agora cativa a Cristo. Para que a palavra lançada dê o fruto devido conforme o Senhor desejar e para a sua glória. Senhor, que as nossas emoções e as nossas afeições sejam dominadas pelo Senhor, para que elas nos levem para o lugar da tua habitação, aonde o Senhor está. Que nós possamos discernir no nosso espírito agora o que vem do Senhor e o que não vem. Em nome de Jesus, Senhor, eu me sujeito ao seu governo. Eu me sujeito ao seu senhorio nesse momento. Fala com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Voltando. E eu comecei a perceber, gente, que a minha fé começou a ser abalada. Mas eu acho que a parte mais difícil é de você não reconhecer que a sua fé está meio abalada, né? A gente é super crente, cheio do Espírito Santo, não é verdade? Mas às vezes a gente não reconhece que a nossa fé está abalada. Às vezes a gente não para pensar, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. A gente vai vivendo, atropelando as coisas e vivendo, e a gente não percebe que de fato tem alguma coisa no mundo espiritual que está influenciando o seu físico, as suas emoções, e você não consegue lidar com aquilo. E o único que pode te ajudar, gente, é o Espírito Santo e a palavra dele. Mesmo que tudo ao redor esteja turbulento, mesmo que tudo que você já pensou na sua vida, tudo que você já viveu com Jesus, você olha e fala, meu Deus, será? Porque, gente, a minha sensação era, paro ou não paro? Já viveu isso? Não, Jesus, acho que chega. Chega. Não vou mais lutar pelo meu casamento, não. Cansei. Não vou mais na igreja, não. Só tem povo chato lá. Ah, não. Aquele dia a irmã não me cumprimentou. Ah, não quero, não gosto da palavra do pastor. O pastor só bate na gente. Sabe? Coisas que vão sugando a nossa energia. Já viveu isso? Você começa a ficar fraco de tanto que você... É tanta coisa. A cabeça fica cheia. É família, é amigo, é isso, é aquilo. E aí as coisas começam a gritar. E aí a gente começa a perder o rumo um pouco, sabe? E aí Jesus está gritando aqui, te amando. E você está... A tempestade em volta. Eu estava assim, gente. O que é difícil é assumir. Fala, Jesus, não estou crendo, não. Não estou acreditando, não. Não estou vendo saída, não. Tem alguma coisa errada? Eu estou fazendo tudo certo. Quem já falou isso para Jesus? Ninguém, só eu. E aí, o que Jesus fez? Estava lá na academia, para variar. Jesus gosta de falar comigo na academia. Correndo, igual uma louca. Aí o Espírito Santo, vai lá em Gideão. Vai lá ler Gideão. Agora não, que agora eu tenho que terminar. Calma aí que eu já vou. Eu quero que você abra comigo em Juízes 6. Já abriu? Então, eu vou ler com você a partir do versículo 1, tá bom? Eu preciso ler a Bíblia hoje com você, tá bom? Não que eu não preciso das outras vezes, mas hoje é fundamental, mais do que tudo. Juízes 6. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Eu estou na Almeida século 21, tá bom? Porque acontecia que, quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos.
Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim, Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso, os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Tinha muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E uma das principais coisas era que mais uma vez o povo fez algo que o Senhor desaprovava. E nós, quantas e quantas e quantas vezes fazemos coisas que desaprovam, que é desaprovado diante de Deus? Só eu, gente, vocês são tudo crente. Amém? Se você sondar bem o seu coração, todos os dias a gente faz algo que o Senhor não gosta. Vou dar um exemplo bem básico. Eu posso falar dos meus pecados, amém? Não posso falar do pecado dos outros. Dá uma ignorada no seu marido. É pecado, não pode. Você tem que respeitar. Se ele falou com você, você tem que responder. De vez em quando eu não estou muito bem, eu dou uma ignorada. Mas aí eu falo assim: perdão, que eu não estava muito bem, varão. A nossa conduta muitas vezes desaprova Deus. Não é o que a gente fala, é a nossa conduta. Às vezes a gente entra na igreja: ai, não gosto dessa pessoa. Gente, em nome de Jesus, está repreendido isso nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Enfim, mais uma vez o povo fez algo que, aos olhos de Deus, ele desaprovava. Ou seja, só recorrência. Uma das coisas que eu gosto no Velho Testamento é que assim, todo mundo errou em alguma coisa. Não tinha ninguém perfeito. E mesmo assim, Deus bom e fiel ia lá: vem cá, varão, que eu vou te ajudar. Vem cá, minha irmã, vamos lá, mais uma vez. Se você lê o Velho Testamento e até no Novo Testamento, sempre tem essa frase: mais uma vez o povo fez algo que ofendeu ao Senhor. Mais uma vez o povo fez algo que o Senhor desaprovava. Você notar, deve ter milhares, é que eu não pesquisei. E aí, o que Jesus fez? Lá no versículo 11, Jesus, quando fala de Jesus é Deus, tá bom, gente? Para mim é toda a mesma coisa. Então o anjo do Senhor, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Amém? Eu anotei alguns versículos da Bíblia Mensagem, gente. A Bíblia Mensagem, ela é uma interpretação, não é uma tradução, tá? Mas na Bíblia Mensagem fala assim: o externo está com você, poderoso guerreiro. Eu falei para as meninas aqui que eu lembrei do Kung Fu Panda. Que deu poderoso guerreiro. E aí Jesus manda um anjo para você e fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus mandou um anjo para mim uma vez. Espero que Ele não mande mais. Não, o Senhor pode mandar se você quiser. Mas assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, diante de toda aquela, aquela circunstância maravilhosa ao seu redor, você vivendo milhares de coisas, posso falar de mim? O Senhor manda um anjo para você e fala assim: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Quantas vezes você desacreditou que Deus estava com você? Quantas? Agora você pode levantar a mão para ficar junto comigo. Ai, glória a Deus. Muitas vezes, gente, falei: não, Jesus não está aqui não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Não é possível. E eu estou falando para você de um sentimento de... Não é que Deus não está presente, porque Ele é soberano, eu sei.
Eu tenho plena certeza de que Ele está aqui. Mas era como se as emoções dentro da gente fossem consumidas pelas mentiras do diabo, falando que Deus não está. É quando você vai ficando fraco, sabe? Já ficou fraco? Não precisa levantar a mão. Você vai ficando fraco, cada vez mais fraco. E aí é como se você fosse perdendo a força, a bateria vai acabando. E aí você está correndo, lutando contra aquilo. E parece que aquele negócio não rompe daqui para lá. Às vezes é uma linha, gente. Olha, é só fazer assim, ó. Mas aí Jesus vira para você e fala assim, Deus vira para você e fala assim, o Eterno está com você, poderoso guerreiro. Ai, Jesus é muito engraçado. Vamos continuar lendo? Onde eu parei? Você está comigo, igreja? Eu sei que vocês estão. O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceram tudo isso? Olha, Gideão, muito parecido, assim, muito... A Débora falou, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, amém? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse, vai nessa tua força. Feche os seus olhos. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Quantas vezes você não creu no que Deus falou? Quantas vezes? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não reconhecer isso, você não vai passar daqui para lá. Você não vai. Existem processos com Deus que se você não fizer o que Ele está te pedindo, você não vai passar daqui para lá. Você vai ficar retardando. E aí você vai ficar levando igual eu fiz. Você vai levando, vai tentando todos os jeitos, todas as maneiras. E Jesus falando para você, se vai nessa tua força, varão. E você fingindo que Ele não está falando com você. A gente faz isso também. A gente finge que não é o Espírito Santo que está falando com nós. Não, isso é coisa da minha cabeça. E Gideão perguntou-lhe, meu Senhor. Quantas indagações, né? Quantas e quantas vezes você indagou? Falou, Jesus, eu estou duvidando de tudo e de todos. A gente é expert em duvidar de Deus, cara. É verdade ou não é? A gente é expert. Deus fala as coisas, a gente duvida na hora. A gente crê, mas 10 segundos a gente fala, Jesus, tem certeza? Tô falando de mim, amém? Se servir para você, que Jesus te dê força. Quantas vezes? E aí Ele vem e confirma. E a gente duvida outra vez. Gideão perguntou-lhe, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. 16. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Meu Deus. E Gideão continuou, se tenho achado favor aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e ponha diante de ti. E ele disse, esperarei até que voltes. No versículo 14, na Bíblia a Mensagem, diz assim, o Eterno insistiu, use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão tinha todas as perguntas e indagações para Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim,
Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Às vezes a gente indaga ao Senhor esperando uma explicação. Mas o que Deus tem para nós é uma ordem. É verdade ou não é, igreja? Então você está esperando que Deus explique para você por que a sua vida está assim. E Jesus está falando assim, vai nessa tua força aí. Ficar aqui me fazendo perguntas não vai fazer você vencer Israel. Não vai fazer você vencer os midianitas. Não tem problema, gente, fazer perguntas. Tem problema ficar esperando uma resposta que Deus não tem para te dar. Obediência não pede satisfação. Já me escutou falando isso aqui, né? Querido, ou você obedece ou você obedece. Deus não te deve satisfação. Porque o Senhor não vai ficar te devendo nada, eu te garanto. Ele não vai. Fabiana fala isso, o altar não deve nada para ninguém. Deus não vai dever nada, Ele não vai ficar te devendo nada. Se Ele falou, Ele vai fazer cumprir, porque Ele não mente. E aí você está perguntando para um Deus que não mente. Viu como a gente é meio doido? É verdade ou não é? No versículo 16, o Eterno disse, eu estarei com você, confia em mim. Você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão estava com a fé dele abalada. Você concorda comigo ou não? O cara estava abaladíssimo. É engraçado, e eu falei isso para as meninas aqui, a gente já leu essa história milhões de vezes. E aí só faz sentido em alguns momentos muito importantes, né? Infelizmente, eu já melhorei, né, Jesus? Mas eu faço muitas perguntas para Deus. Às vezes eu vejo Jesus e falo assim, caraca, para de fazer pergunta. Minha graça te basta. É suficiente para você. João estava igual quem, gente? Quem que estava meio abalado assim quando Jesus morreu? Vocês lembram? Lembram de Tomé? Quem é pique Tomé aqui? Tenho um pezinho lá assim, mas Jesus está me curando. Né? Um pezinho lá assim. Abre aí, João 20. João 20, 24, eu vou ler aqui pra gente não... Né? Mas a gente não tá com pressa hoje, amém? Glória a Deus. João 20 fala assim, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. A pessoa chega pra você. A minha cabeça é muito pensante, então eu fico pensando na cena. Os apóstolos falando assim, eu vi o Senhor. E o cara falou assim, só vê se ele vem aqui. Quem seria você nessa hora? Seja sincero consigo mesmo. Vimos o Senhor. Imagina, eles tudo eufórico. Jesus ressuscitou, a gente viu ele veio aqui. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal nos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Corajoso, hein? 8 dias depois, imagine a cabeça de Tomé. Meu Deus. Será? Meu Deus. Talvez. Não, acho que está todo mundo ficando louco. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé estava entre eles, estando a portas trancadas. Gente, Jesus se revela quando você está fechado, trancado no quarto. Ele não vai, sabe? Suas dúvidas expostas na multidão não faz diferença para Jesus, não, meu bem. Se tranca lá e fica lá. A portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, pensa na cena. Paz seja convosco. Tomé, põe a mão aqui. Gente, foi direto. Foi primeiro que Jesus se direto. Eu tô quase caindo aqui, gente, vou tirar o sapato. Isso que eu solto desse tamanho, mas se fosse maior. Depois disse a Tomé, Jesus chegou e falou, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu.
E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram, creem. Eu amo esse texto. Felizes são os que não viram, mas creram. A gente está triste, sendo consumido, fraco, porque a gente quer ver o que Deus não está pronto para te mostrar ainda. Deus não está pronto para você ver ainda. Foi um tempo de 8 dias esperando. Às vezes para você é 1 ano e você quer que Jesus faça agora. Espere no seu lugar secreto, fica lá. Ele vai vir, vai se revelar para você e vai falar assim: feliz é você que não viu, mas creu. Assim como eu e você, Gideão estava assim, meio abalado. Muitas coisas acontecendo. Um anjo diante do Senhor falando: querido, vai nessa tua força. E ele lá, fazendo perguntas para Jesus, para Deus. Nós somos assim. A gente muitas vezes entra no nosso quarto e tudo que a gente tem para Jesus é perguntas e perguntas e perguntas. E o Senhor está falando isso para você: só fica aqui na minha presença. Se aquieta um pouco. E eu não estou falando que Ele não vai ouvir as suas petições, que Ele não conhece o coração de forma alguma. Mas sabe, eu acredito de verdade, gente, que a gente precisa realinhar a maneira como a gente se encontra com Deus. Como que a gente vai, eu penso assim, eu até estava escutando esses dias, como que a gente entrega algo para quem é dono de tudo? Não sei se você vai conseguir pensar comigo. Como que a gente faz entregas para quem é dono de tudo, para quem já tem tudo? Ele tem tudo. Como que a gente entrega algo para quem já é dono de tudo? Sabe? Você fica minha cabeça vai voa, né? E às vezes tudo que Ele deseja é que você fique lá. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que o Espírito Santo ama a nossa companhia. Ele ama a nossa companhia. Então que você ame a companhia do Espírito Santo também. Amém? Eu vou correr, senão eu vou terminar. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Jesus, Ele não fica surpreso com a sua fraqueza. Ele não está surpreso. Ele fica assim: meu Deus, ela vai morrer assim. Jesus não fica assim. Deus não fica surpreso quando você está fraco, cansado. Não aguento mais, Senhor, me tira daqui. Parei, chega, não vou fazer mais. Já tive várias tretas com Deus assim: Senhor, hoje acabou, eu decido parar. Aí 5 minutos depois estou lá: ai, Jesus, me perdoa. Você já viu aqueles vídeos das irmãs que tá lá, uma hora tá assim, aí de repente um dia eu vou fazer um vídeo desse, porque meu Deus, eu sou igualzinha. Eu tenho certeza. Não creio. Ai não, Jesus, sabe? Mas Ele não se escandaliza. O Senhor não está escandalizado se você está sofrendo, se você está cansado. Gente, Jesus é Jesus. Ele não vai ficar falando assim: nossa, como você é fraco. Ele não vai te condenar. Vai ficar falando igual eu falo, né? Nossa, quantas perguntas. Essa é a minha cabeça, gente. O Senhor tem prazer de me escutar. Então, às vezes a gente está fraco e ao invés da gente correr para Jesus, a gente sai fora. Ah, não, eu não tô muito legal. Tô meio cansado. Diz, tô meio... É verdade ou não é? Ele não está surpreso. Ele não se surpreende com a nossa falta de fé. Se você parar para pensar de fato e de verdade, o Senhor é a única força que você tem. Olha, você pode procurar onde você quiser, você não vai achar. Você pode procurar em quem você quiser, você não vai achar. Para você que é filho de Deus, se não for na força do Senhor, não vai. E, gente, com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Não dá para ficar um dia eu quero um lado, outro dia eu quero o outro. O único prejudicado é você, porque Ele vai estar lá sempre disponível. Amém? Então,
Salmos 84 fala assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Isso está em Salmo 84, 5. Uma vez, eu contei isso para as meninas, eu vou contar para vocês. Eu estava numa conferência, acho que foi Metanoia, não sei exatamente quantos anos tem isso. E o pastor Daniel, ele estava pregando, e aí ele estava falando sobre mesa e tudo mais. E aí ele pediu para colocar, acho que 2 ou 3 mesas, eu não lembro exatamente, no púlpito. E aí, gente, tá vendo a nossa igreja aqui, ó? É mais ou menos igual lá em Bertioga. Aqui, ó, tava entupido de gente, aqui no canto. Aqui, ó, tinha um monte de gente, porque tava tão cheia a igreja, aquela igreja gigantesca. Tava muito cheia a igreja. Eu tava encostada, tipo assim, como se fosse ali, né? Que lá é reto, assim, né? Encostada na parede. Aí eu tava ali, o irmão tava pregando, e aí dá uns 5 minutos nele, ele pega e fala assim: Rebeca, vem aqui. Mano, eu tava mó de boa ali, ouvindo o cara falar. E ele não chamou só eu, ele chamou outras pessoas também, chamou a pastora Kelly, chamou outras pessoas. E aí ele botou a gente na mesa. A gente sentou e ele ficou ali pregando, e a gente na mesa. E aí quando ele pregava, ele virava e falava com a gente, assim, sabe? Super íntimo. Só que não. E tal, não sei. Aí quando ele terminou de pregar, sabe o que ele fez? Foi lavar nossos pés. Ainda bem que eu não tenho chulé. Eu estava com a unha feita aquele dia. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Cara, assim, coisas que você nem imagina que vão acontecer com você. E aí eu estava sentada aqui, né, na mesa, a pastora Kelly aqui, e aí veio o varão de lá. Essa palavra varão pegou, né? Veio de lá. Aí foi lavando o pé da galera. Eu falei: Jesus, esse homem vai vir aqui. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí ele olhou assim pra mim, tirou meu sapato. Eu: ai, Senhor, que não tenho chulé, Jesus. Mas eu não tenho, graças a Deus. E aí ele olhou pra mim e falou assim: você não tem problema de levantar as pessoas. Você não tem problema de ver as pessoas crescerem. Você não tem problema de celebrar as pessoas. Você não tem problema com isso. Mas o contrário não é verdadeiro. Chocante, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: mas o Senhor está dizendo para você, continue sendo fraca. Porque eu vou ser a sua força. Existem coisas, gente, na nossa vida que Deus não nos deve uma explicação, mas Ele deseja obediência. Em todo esse período que eu vivi, acho que tudo que eu queria era ser forte, né? A gente quer ser forte. Jesus não tem problema com as nossas fraquezas. Nenhum problema. Mas aconteceram algumas coisas aqui com Gideão que eu quero compartilhar com você rapidamente. No versículo 17 fala assim: acompanhem comigo. E Gideão continuou: se tenho achado favor aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta. E a ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. O Espírito Santo falou assim para mim: faça entregas como sacrifícios. Olha o que aconteceu aqui. Então Gideão, no versículo 19. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolo sem fermento com um efa de farinha, não sei como é que fala isso não. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre essa rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. A gente escuta muito hoje em dia, você pode escutar qualquer tipo de pregação, que as pessoas falam assim que você tem que fazer entregas, tem que fazer entregas. Não é verdade, não é? Não, porque... E é verdade, gente, eu não estou falando que não tem que fazer, pelo amor de Deus, faça isso. Mas fazer entregas como sacrifícios é diferente.
E sabe o que é mais interessante no momento de Deus? Deus falou para ele, vai nessa tua força. Você vai vencer os midianitas. E aí o que Gideão fez? Ele entregou primeiro. O anjo não falou assim, vai lá, pega a sua oferta e traz aqui que a gente vai fazer um sacrifício. E aí depois você pode ir para a missão. Não. Ele se dispôs a entregar primeiro. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está esperando Jesus descer e falar, vem querido, vem aqui. Não, pega a sua oferta, pega tudo que você tem lá e dá como sacrifício, querido. Entregas como sacrifício é diferente de só pegar e falar, eu mostrei para as meninas, cadê meu copo de água? Aquelas irmãs. Se eu pegar um copo de água aqui e te entregar, eu vou te dar, você vai beber, amém? Agora você ir lá na fonte, pegar água, tratar a água, pagar o caminhão para trazer, botar o rótulo. Não rolou um sacrifício? A gente quer tudo muito fácil. Gente, o Senhor não é um cavalo que você tem que ficar regendo. Vem, faz o que eu quero, para a hora que você quiser. A hora que eu quero, vai a hora que... Não! Primeiro você entrega. Faz um sacrifício você primeiro. Faz o jejum de 1 ano igual de... Meu Deus. 1 ano sem chocolate. Tem coragem? É mínimo, mas para você que come todo dia vai ser um... Nossa, velho. Meu Deus. Porque a gente consegue fazer jejum de 21 dias. Faz de 1 ano. Fica 1 ano sem televisão. Gente, estou falando para mim, amém? Posso falar de mim. Fala, Senhor, eu quero fazer um jejum de julgar as pessoas. Me ajuda. A gente entra no trem, você olha para o irmão. Nossa, eu acho que esse casaco aí, acho que ele não lavou. Mas é nessas coisas que a gente peca, cara. A gente julga as pessoas nas coisas mínimas. E Jesus falando assim, parabéns. A gente precisa parar de julgar as pessoas aqui, ó. Aqui. As intenções, quem são de Deus. Mas muitas delas você tem medo de reconhecer. Fala, nossa, eu não sou uma boa esposa mesmo. Eu preciso melhorar muito. Jesus, me ajuda. E parar de dar desculpa e mudar de uma vez. Então pega o seu casamento e fala, Jesus, tô sacrificando tudo, até os lençóis. Mas eu vou dar o primeiro passo. E aí o anjo vai vir, vai pegar, vai queimar a sua oferta. E você vai poder caminhar em direção à tua missão, meu Deus. A gente quer propósito sem sacrifício, cara. Todo mundo quer saber o propósito. Sabe o que é o propósito? Você diante de Deus, santo, purificado, reto e íntegro. Deixa eu me acalmar. Sacrifique no seu coração. Às vezes a gente faz para os outros ver. Faça para Jesus ver. Sacrifica aqui. Fala, mãe, eu vou arrancar esse coração na mão. Versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, toma o segundo novilho de seu pai, o de 7 anos. Gente, vou falar igual o Luiz Hermino, eu queria um pouquinho da sua atenção agora. Presta atenção, amém? Toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Aserá, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor, teu Deus, no cume dessa elevação da forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece-o em holocausto com a lenha do poste de Aserá que tiveres cortado. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não o fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Faça entregas como sacrifícios, mas faça do jeito de Deus. Porque às vezes a gente quer vir aqui, fazer um pão lá sem sal e trazer para Deus como se Deus fosse digno do seu pão sem sal.
Existe a maneira correta de fazer um sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus vai te conduzir a isso. O Espírito Santo vai te conduzir a isso. E não é somente isso, gente. Existem ídolos na nossa vida, que é aquele assim, minha mãe que falava isso. Meu pai dizia isso. Meu tio era assim, assim, assado. Sabe o que a gente faz? A gente pega tudo aquilo de ruim, tá bom? Porque o que é de bom você tem que pegar mesmo. A gente pega todos aqueles ídolos de toda a nossa parentela, a gente traz para dentro da nossa casa. Porque minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, cozido, assado. Sabe o que isso faz com a gente? Quando a gente tem ídolos dos nossos antepassados na nossa casa, a gente não tem identidade. A gente fica pegando o que é dos outros. E Jesus falando, levanta um altar para mim aqui. A voz que você vai ouvir é a minha. A palavra que vai reger a sua casa é a minha. Mas aí, o que é muito interessante na história de Gideão, é que ele vai lá, faz um sacrifício, faz uma entrega como sacrifício. E aí, a próxima ordem que Deus dá a ele, é resolver o que estava acontecendo na casa dele. Então, você quer vir aqui sacrificar para você ter um púlpito? Meu bem, tá tudo errado. Amém? Resolve os B.O. lá na sua casa. Porque lá é o seu primeiro altar. Faça um altar na sua casa. Para Jesus, tire os ídolos de lá. E não apenas tire os ídolos, mas faça um sacrifício para que o altar de Deus permaneça naquele lugar. Gente, porque se tem uma coisa que a gente faz é tirar Jesus do trono. É verdade ou não é? A gente põe mãe, pai, tia, a gente bota todo mundo no trono. Menos Jesus. E eu sei que é duro falar isso, gente. Mas é uma das maiores verdades da nossa vida. A gente nem se dá conta que a gente está cheio de ídolo na nossa casa. Tem uma coisa que é nosso ídolo, é o nosso celular. E eu pego no pé disso mesmo. Porque a gente fica horas no celular. Tem que fazer o papel da Rebeca, fazer agachamento. Não, mas cada meia hora no celular é um sacrifício, amém? Sabe assim, a gente precisa entrar num lugar onde Jesus é o primeiro de verdade. De verdade. E eu não estou falando de religião, estou falando de vida. Vida. Não tem como você viver meio lá, meio cá. Dá. Depois que Gideão fez o sacrifício, ele recebeu uma direção, certo? Vai lá, derruba todo mundo lá do seu pai e faz um altar para mim. Às vezes é isso que você precisa, ouvir a voz do Senhor e não as vozes da sua cabeça, de quem você sabe. E o que é bom, gente, em nome de Jesus, não estou falando para você apagar tudo que seu pai e sua mãe, não é isso. O que é bom, guarda como um tesouro, uma bênção sobre você. Agora, o que não é, você tem que tirar. Ninguém vai lá tirar para você, não, é você que tem que tirar. Amém? A primeira coisa que Deus pediu para Gideão foi para derrubar os ídolos do seu pai. Essa foi a primeira coisa. Antes dele acabar com os midianitas. Então tem coisa que Deus vai pedir para você fazer antes de mandar você para a guerra. Porque se você for do jeito que você está, você vai morrer no primeiro tiro. Na cabeça. Sabe por quê? Se a gente não faz o que Deus pede, a gente fica distraído no meio da guerra. A gente é bombardeado. Amém? 34. 7:34. É isso mesmo? Não, 6, perdão, gente. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E ele tocou a trombeta para convocar os abiesritas que se juntaram a ele. 35. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e Naftali, que saíram ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus, essa aqui eu vou ler depois. Uma coisa muito pontual que aconteceu com Gideão é que ele foi cheio do Espírito Santo. E a gente costuma achar que a gente pode fazer as coisas sem o Espírito Santo. Efésios 5 fala assim: portanto, 5:15, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. É sobre conduta, amém?
Não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Se existe algo na sua vida que você precisa correr como quem corre atrás, sei lá do quê, é ser cheio do Espírito Santo. Como ar que você respira, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que falar: Jesus, me enche. Eu quero ser cheio. Vai ler sua Bíblia, vai orar, fica lá até, sabe, alguma coisa aconteceu, o chão abrir, não sei. A gente tem muita pressa diante de Deus, gente. Eu tô assim, sabe, com esse negócio há muitos dias na minha cabeça. A gente tá com muita pressa diante de Deus. A gente tem muita coisa para fazer. E aí a eternidade tá aí com um piscar de olhos acabou. Aí você fala: tá bom, continua lá trabalhando, você tá ocupado. Essa é a verdade. A gente precisa nos lembrar de homens e mulheres que, cara, viviam uma vida assim, de loucura total. Sabe o que eu tenho percebido nesse tempo? Jesus está chamando a gente de novo para as coisas radicais, sabe? Voltar a ficar horas na presença de Deus, sabe? Sair igual um louco falar de Jesus. A gente precisa parar de ter pressa. A gente quer ouvir a voz de Deus e às vezes Jesus está falando, aí você sai no meio e Jesus nem terminou de falar. A gente fica assim: nossa, mas eu não terminei de falar, você já vai? Tem um livro da Zoe Lily que chama Casa da Porta Vermelha. Alguém já leu? Já leu, Dai? Alguém já leu? Mais alguém? Sua esposa? Chama Casa da Porta Vermelha. A Larissa já leu. Leiam esse livro. Gente, só leiam. Não vou dar spoiler. Só leiam. Chama Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lily. E aí você vai ver a graça de Deus quando você fica tempo com Ele. É um negócio maluco. Você fala: Jesus, eu quero viver coisas assim. Nós precisamos caçar a presença. A gente precisa caçar. Desejar mais do que só vencer guerras, conquistar territórios. Porque todas essas coisas o Senhor já venceu por nós. Mas o anseio do nosso coração, gente, às vezes a gente quer vencer algumas coisas. E a gente precisa parar de querer vencer e ir para o lugar certo. Se você está posicionado em Deus, na presença de Deus, essas coisas, elas perdem a força. Aí você vai parar de lutar, você vai vencer, você nem vai perceber. Meu Deus, consegui, venci. Mas é porque você estava lá no lugar certo, na presença de Deus. Às vezes a nossa fé está abalada porque a gente está adorando mais as pessoas do que as coisas. A gente está mais preocupado com os midianitas. A gente está mais preocupado com a voz na nossa cabeça. E isso vai sugando a nossa força. Isso vai fazendo a gente perder a força, perder energia. A gente gasta energia onde a gente não tem que gastar. E onde a gente precisa investir energia, a gente não faz. E o Senhor está falando para mim e para você: isso precisa acabar. Eu tenho coisas para fazer na sua vida e você precisa parar de se comportar dessa forma. Porque o meu amor e a minha graça é suficiente para te fortalecer. Na nossa força a gente fica muito cansado. Aí a gente quer parar. Mas não é isso que Deus deseja para você. Atos 17 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus, e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos.
Não tem como você, como filho de Deus, não desejar ser cheio do Espírito Santo. Faça essa oração, fala: Senhor, me dá fome e sede pelo Espírito Santo. Eu quero, sabe, provar de coisas que eu não vivi ainda. Eu quero viver coisas que eu não vivi. Gente, Deus tem muito mais pra gente. E não é pra você ficar, não, mas cara, é porque Ele te ama. Ele tem coisas pra te mostrar que Ele vai mostrar só pra você, não vai mostrar pra mim. Mas você precisa desejar ser cheio dEle. Então, corra como alguém que está correndo atrás de ser cheio do Espírito Santo. No versículo 36, fala assim: Então Gideão disse a Deus: Se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isso, porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar, somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar de madrugada, no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Você é assim também? Fica falando: Jesus, só mais uma confirmação. Só mais uma. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com orvalho. Gideão recebeu mais uma vez uma confirmação de que ele poderia ir e que ele venceria os midianitas. Mas se você ler depois o capítulo 7, que eu não vou ler com você, Deus mostra para Gideão que ele venceria os midianitas, mas não do jeito dele. Existem coisas em Deus, gente, que se você não fazer do jeito de Deus, você vai ficar patinando. A gente fica patinando nesse lugar. No capítulo 7, Deus fala para Gideão ir: vai lá que você vai vencer. E aí, sabe quantos homens vai com ele? 22.000. Falei: caramba, é muita gente. Gente, 22.000 são muitos homens. E aí, eu quero ler só essa parte aqui para você, que fala assim, ó. Eu não escrevi aqui. Versículo 2 do capítulo 7. O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Ou seja, precisa ser do jeito que eu te conduzi. Porque do seu jeito não vai dar certo. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou, vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. Sabe por que é do jeito de Deus? Para você não bater no peito e falar assim: eu sou o cara. Porque não foi você que fez, foi Jesus. Foi Deus. E ainda assim ficaram 10.000. E aí Deus deu uma nova direção para Gideão. Todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberem a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, com estes 300 homens, que lamberam a água, mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Tem guerra, meu amor, que tu não tem que estar, tá bom? Tá escrito aqui. Volte para o seu lugar.
Agora, você vai ficar lá por enquanto. Por enquanto vai só 300, tá bom? Mas a gente é tudo louco. Não, eu vou porque não sei o quê. Aí Jesus fala assim, não, pode voltar lá pro seu lugar que dessa vez não é sua vez. Dessa vez não é sua vez. Sabe o que acontece? A gente fica cansado porque a gente está lutando guerra que não é a hora da gente lutar. Pode subir, galera, os homens de preto aí. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor tem um lugar para você, amém? O Senhor tem a hora da guerra para você. Para de se enfiar em lugar que não é para você estar. Para de se enfiar em guerra que não é tua. Pergunta para Jesus, Senhor, é para eu estar lá no meio desse povo? É para eu ir lá defender os irmãos lá no meio do não sei o que lá? Se você não tiver seguido as ordens do Senhor, você não vai ouvir a direção que Ele tem para você. Porque foi um caminho com Gideão, você concorda comigo? Para ele chegar até esse lugar, gente, imagine se ele não tivesse obedecido a Deus. Ele estaria cansado, morto de cansado, fazendo na força dele. Quando a gente não faz as coisas de acordo com o que Deus nos mostra, do jeito que Deus está falando, a gente fica cansado. Aí sabe o que acontece? A gente está fora do nosso lugar. Mas o Senhor está falando para você, meu querido, se posicione no lugar que eu te coloquei, pelo amor de Deus. Sabe por que você está cansado, esgotado? Porque você está fora do seu lugar. Volte para o seu lugar. Se agora é de 10 lutar, que vão os 10. Se não é agora, aprenda a esperar. Aprenda a ficar quieto na sua. Na intercessão, ora. Se tranca. Eu tenho certeza que se você se posicionar, Jesus vai falar assim, agora você pode ir. Vai lá que agora chegou a sua vez. Sabe por quê, gente? Gente fora do lugar é medroso e covarde. Aí na hora da guerra morre primeiro. Aí os irmãos têm que ficar arrastando. Então assim, é um problema enorme. Porque aí o cara que está posicionado, ele tá lá no meio da guerra, ele, mano, o cara caiu aqui, vamos. Tudo começa a virar um caos. O Senhor tem um lugar para você em uma hora certa para as coisas. Aprenda a discernir isso no Espírito. Se você é cheio do Espírito, você vai discernir. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você tem um altar na sua casa, você vai ouvir a Deus. Deus não vai deixar você sem resposta. Mas não se esqueça que a resposta dele é uma ordem para você. Agora, se você está cansado igual eu estava, depois de tudo isso que aconteceu com o Gideão, que eu me identifiquei, Gideão venceu, gente. Mas não foi na força dele. Foi na força do Senhor. Então você está querendo vencer coisas aí, assim como eu estava, na minha força, e não vai ser na sua força. Eu estava escutando uma pregadora esses dias, uma irmã que eu nunca vi na vida. O nome dela é Moana. Ela fala assim, ela está falando sobre Pedro, né? Quando Pedro anda sobre as águas. E na semana do Encontro das Mulheres, eu estava orando a respeito da palavra. E eu comecei a me lembrar de Pedro. Estava escutando uma música lá, que falava de Pedro e tal. E aí eu comecei a falar com Deus sobre tudo isso que Ele tinha me falado. Eu falo com Deus sobre as coisas que Ele me fala. Então eu comecei a andar assim na minha sala, meus meninos tinham descido. Eu comecei a andar para lá e para cá, andar para lá e para cá. E aí eu estava de chinelo. E o meu pé comecei a ficar incomodada com o chinelo no meu pé. E eu com o olho fechado, assim, em prantos, né? Sempre. E eu para lá e para cá, para lá e para cá. E eu lembrando da palavra, conversando com Deus, orando. E aí eu lembrei dessa frase que essa pastora disse. Ela falou assim: quando Jesus te manda andar sobre as águas, Ele diz, não tenha medo. Mas isso não garante que você não vai afundar. Às vezes Jesus fala as coisas para você e você pensa que vai ser tudo super intacto, né? Super pleno.
Imagine Pedro, Deus falando para ele assim, vem. E aí ele vai e de repente, bum. O que muda é que quando você anda na palavra, todas as vezes que você afundar, Jesus vai estar sobre as águas com a mão estendida para te puxar. Então, às vezes você está assim, sem força, cansado, querendo andar sobre as águas. E aí você sabe tudo. Tem todas as perguntas. E tudo que Jesus diz para mim e para você, vai nessa tua força aí. Mas não é na sua, é na dele. Se existe uma convicção no meu coração hoje, é que nós não somos capazes de lutar na nossa força. Porque a gente vai dobrar no meio do caminho. A gente não aguenta. O único que é capaz de sustentar o que Deus disse a você é Ele mesmo. Então, vai nessa sua força. E eu falando com Jesus sobre tudo isso. E eu lá, andando, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E aí o chinelo começou a me incomodar. Eu falei, bom, vou tirar o chinelo. Tava um frio, né? Tava um frio, né? Não sei o que aconteceu, que tá um frio. Não, pra lá e pra cá. Gente, diante de Deus, Jesus estava lá. Eu comecei a andar e parecia... E eu falando, Senhor, eu quero andar nessa palavra de Pedro aí. Vem. Você tá falando, vem, eu vou com medo mesmo. Se eu afundar, você me puxa. E eu comecei a andar, gente, a minha sensação diante de Deus, Jesus estava lá, é que o chão começou a ficar de veludo. Sabe quando você pisa, tá fofo? Já pisou em veludo, as coisas fofas assim? Gente, eu só fazia chorar. Porque uma das coisas que eu mais falei com Deus nesse tempo é, Senhor, e tudo que a gente viveu? Tudo que você me disse, todas as experiências incríveis que a gente teve. Coisas malucas, gente, já vi coisas malucas com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero continuar vivendo essas coisas. Porque a gente está tão no meio da tempestade igual Pedro, que a gente dá voz para o medo. E eu falei assim, o que você estava construindo, Senhor, em Gideão? Porque foi uma construção, não foi? As coisas foram acontecendo. Ele foi construindo, foi colocando. Eu falei, o que você estava construindo em Gideão, então, Senhor? Aí ele falou assim para mim, eu estava construindo confiança na nossa intimidade. Não desconfie do relacionamento que você tem com Deus. Só você e Ele sabem. Ninguém é capaz de medir, ninguém tem régua de medir. Gideão estava construindo confiança na intimidade que ele tinha com Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas Jesus sabe. Eu quero pedir para você fazer uma oração comigo. Você pode? Quero que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Ele zerou. Senhor amado. Ele zerou o talk. Ele zerou o talk, que era o microfone que eu estava cantando. Quão difícil é para mim me ver como um poderoso guerreiro. Eu, o menor dos menores. Como é comum que eu me veja como alguém que apenas luta pelo pão de cada dia, mas não como alguém que vai à guerra. Mesmo assim, Tu me escolheste, não para trabalhar em uma lavoura, mas para lutar. Ajuda-me a prosseguir com a força que tens me dado, confiando em Tua promessa de estar comigo, obedecendo ao mandamento que me deste e focalizando o Teu poder e não a minha falta de poder. Por favor,
Ajuda-me com a imagem que eu tenho de mim mesmo, tão pequeno e fraco. Se você fez essa oração, eu quero pedir para você vir aqui na frente. Gideão estava desencorajado. Assim como nós ficamos algumas vezes quando tentamos permanecer fiéis no nosso trabalho, com tão poucos grãos à disposição no lagar da vida, separados do grão que um dia foi a nossa fé, e tendo pela frente apenas cascas e falta de esperança, e dizemos: Deus não está vendo. Ele não quer mais saber de mim. Ele me entregou nas mãos dos meus inimigos. Eu não sei se você, assim como eu, precisa parar de querer ser forte o tempo todo. Às vezes você não vai conseguir mesmo, não. Às vezes você vai parar. Aí no outro dia você vai levantar e vai falar: Jesus, eu vou continuar mais um pouco, mais uma milha. Às vezes você está triste com as pessoas ao seu redor. Às vezes você está cansado da situação. A palavra de Deus para você é: vai nessa sua força aí. Eu não sei como que você está, não sei como que está seu coração, eu não faço ideia do que tem acontecido na sua vida. Só Jesus, só o Espírito Santo é capaz de saber. Eu não tenho como saber. Mas de uma coisa eu sei: Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para salvar você de você mesmo. Assim como na vida de Gideão, o Senhor está construindo em nós confiança na nossa intimidade com Ele. E sabe o que Satanás quer, gente? Lançar incredulidade no nosso coração, tirar a gente da nossa posição, tapar os nossos ouvidos, deixar a gente só olhar a tempestade e esquecer que Jesus está diante de nós, com a mão estendida, falando: vem, vou te puxar de novo. Quantas vezes você foi até o fundo, Jesus: vem, vou puxar você de novo. Falei isso aqui para as meninas. Assim, Jesus está com a mão estendida assim, ó: vem, vou puxar você outra vez. Vamos, eu puxo você de novo. Ele não vai ficar cansado não de puxar você. Ele é tão generoso, mas tão generoso, que Ele vai puxar você todas as vezes. E é isso que eu tenho vivido na minha vida, gente. Jesus está me puxando todas as vezes, falando: vem aqui que fui eu que te chamei. Foi eu que te enviei. Eu vou puxar você outra vez. Uma das coisas que eu percebi é que se tem uma coisa que Satanás tem feito na nossa geração, é fazer a gente duvidar do que Deus está fazendo com a gente. Porque Ele vai fazer coisas na sua vida, gente. Jesus é bom, Ele é bom, Deus é bom. Ele não vai te abandonar, não te deixou até agora, não vai ser agora. Não vai ser agora que Ele vai te deixar no meio do caminho. Mas Satanás está fazendo a gente duvidar do que nós temos com Deus. Com Deus. Sabe, é o espírito de letargia, de incredulidade, de sofisma rondando a gente o tempo todo. Ai, será?
Se você não reconhecer que você está sendo atacado nesse lugar, você não vai conseguir passar daqui para lá. E Jesus está falando, vem. Pode vir. Vem que se você afundar, eu seguro na sua mão e te puxo. O medo não impede a gente de afundar, gente. Mas vai na palavra que Deus te deu. Vai no vem. Ó Senhor, eu estou indo no vem. Se eu afundar, você me pega. Ele vai te pegar. Vai nessa tua força. Para quem estava aqui na conferência, o Senhor nos lembrou de muitas coisas, não foi? Muitas coisas. De muitas palavras, muitas coisas que aconteceram nessa igreja, o Senhor nos trouxe à memória. Você continua duvidando do que Ele vai fazer? Você continua duvidando de quem Ele é? Jesus não está triste com você ou chateado com você. Ele está falando, vem, vem. Se o seu coração está igual ao de Pedro, Ele está falando, vem. Se você está fraco, Jesus está falando, vai nessa tua força. Eu sou a sua força. 2 Coríntios diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o céu. Não me perguntem se seu corpo estava lá ou se apenas o seu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas de qualquer maneira, eu sei que esse homem, se no corpo ou no espírito, não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras, e de qualquer modo, não me é permitido contá-las. De uma experiência assim, vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Eu tenho muito de que me gloriar e não seria imprudente fazê-lo. Porém, não quero que ninguém forme de mim uma ideia mais elevada do que deve por aquilo que na realidade pode ver em minha vida e minha mensagem. Uma coisa eu digo: por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Isso aqui é Paulo que está falando. Em 3 ocasiões diferentes eu implorei ao Senhor que o tirasse de mim, e cada vez Ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Eu vou repetir. A minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Jesus está falando para você, está na hora de ficar fraco mesmo. Porque se você não se colocar numa posição de fraqueza, eu não vou poder ser forte na sua vida. Para de querer ser forte. A força está no Senhor. Não está nas suas mãos. Não está no jeito que você fala. Não está no seu intelecto, no que você sabe. A força está no Senhor. Ele é a força. Ele é a força que você precisa para vencer. Ele é a força que você precisa para continuar, para andar mais uma milha, para passar daqui para lá. Você precisa vencer a incredulidade na força do Senhor. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Sabe o que é ser fraco, querido? É revelar o poder de Cristo nessa terra. A gente quer manifestar
a presença, a gente quer influenciar as pessoas, mas a gente quer fazer isso na nossa força, na nossa capacidade. Nós não somos capazes de fazer nada do que é de Deus na nossa força. O que é de Deus é pela força do Senhor, não é na sua. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, vai nessa tua força, vai na força do Senhor, na força do Senhor. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando eu estou fraca é que eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele não está surpreso com as suas fraquezas. Assuma as suas fraquezas para o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu não aguento mais, acabou para mim. Eu estou fraca demais, não estou conseguindo continuar não. Vou parar aqui, Senhor. Às vezes são coisas lá no seu trabalho. Você está lutando, as coisas não acontecem. Solta, querido. Solta. Fala: Senhor, minhas forças acabaram. As minhas forças acabaram, Senhor. As minhas forças se foram. Mas o Senhor é minha força. O Senhor é minha força. E eu vou permanecer na força do Senhor. Eu vou permanecer na força do Senhor. Eu vou continuar na permissão do Senhor. Eu vou permanecer na palavra que Ele me deu. Eu vou na força do Senhor. Eu vou na tua força, Pai.
lugar, levanta sua mão. Sou eu, pra que você me queira com tanto carinho, Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu sou teu filho, da casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, da casa favorita. Sou teu sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, da casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, da casa favorita. Sou rei e sacerdote, sou teu. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, eu sou teu filho e por ele me dizer, traga as nações por herança. Traga as nações por herança. Eu sou teu, você é eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero ler Eu quero voltar um trecho de um livro que eu tô lendo para você. Eu gostaria que você prestasse atenção, você que está no seu lugar. Deus guiou Israel, preste atenção. Deus guiou Israel até o deserto para se revelar e formar uma aliança com a nação antes de levá-los à terra prometida. Apesar de Israel querer a terra prometida, eles queriam seu destino e sua herança. A ironia da situação é que Deus já havia prometido a Israel uma profunda herança e havia demonstrado vividamente a sua habilidade de cumprir as suas promessas. O deserto é o lugar onde Deus nos chama amorosamente para permitir que Ele molde novos sonhos e novos desejos. Deus ajuntou Israel no deserto para entrar em aliança e fazer uma pergunta profunda ao seu povo: eu sou o suficiente para vocês? Deus não levou Israel ao deserto para puni-lo. Deus criou o deserto para ser um lugar de eterno encontro, onde Israel entrou em profunda aliança com Ele. De certa forma, foi uma lua de mel antes dele levar Israel à terra e lhe entregar a sua herança. Deus desejava um tipo de comunhão com Israel que não seria possível uma vez que o povo se espalhasse e começasse a aproveitar a sua herança na terra.
O deserto só se tornou um lugar de dificuldade e juízo por causa da desobediência de Israel. Apesar de Israel ter falhado no deserto, o desejo profundo de Deus pelo seu povo fez com que ele visse o tempo de Israel no deserto com profunda afeição, séculos depois do êxodo. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. O êxodo demonstra um padrão profundo. Deus busca intimidade e aliança conosco no deserto antes dele buscar ministério ou impacto. Você pode ver o desejo de Deus na sua primeira declaração a Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus, obviamente, planejava dar a Israel a sua herança na terra, mas ele ordenou a Faraó que deixasse o seu povo ir, para que pudesse adorar, festejar e desfrutar da presença de Deus. Primeiro a comunhão, depois a herança. Deus tinha em mente primeiro o relacionamento e depois a tarefa. O Senhor desejava construir em Gideão confiança no relacionamento que ele tinha com Deus. A força que Deus estava dando a Gideão era para mostrar a ele que o que é mais forte em nós é a intimidade que nós temos com o Senhor. A sua força está na sua intimidade com o Senhor. E a partir da sua intimidade com o Senhor, Ele vai te liberar para a tarefa, segundo a vontade dEle e segundo o plano dEle. Não resista. Eu quero fazer uma coisa aqui que talvez eu não devia. Mas eu quero pedir para você que não veio aqui na frente da primeira vez que eu chamei. E eu quero orar por você. Pode vir aqui. Você que não veio pela primeira vez. Pode vir, gente. Sabe por que eu estou chamando vocês? Porque não existe ninguém nessa terra que não precise da força do Senhor. Não existe, gente. Não existe nada nesse mundo que é capaz de nos sustentar senão a força do Senhor. Não existe ninguém que é capaz de restaurar a nossa vida, mudar a nossa vida, senão o Senhor. E o Senhor está falando para você: feche os seus olhos aí no seu lugar.
me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firme está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firme está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firme está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluia! Você que veio pela primeira vez aqui, vem orar por eles que vieram pela segunda. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar se abrir, eu ando sobre as águas.
Aleluia. Queria que você aplaudisse Jesus. Para você, suas emoções não te transformam, mas o Espírito Santo sim. Não esqueça, vai nessa tua força, amém? Querida, essa palavra me pregou primeiro. Fui eu que fui pregada. E eu continuo sendo pregada por ela. Dia após dia. Eu acordo de manhã. Eu escuto o Espírito Santo falando assim: vai nessa tua força. Mais um dia, vamos lá. Sabe qual tem sido a minha oração por vocês? Que vocês não queiram mais nada na vida de vocês que não seja Jesus. O meu pastor, o óleo só desce, então se prepara. Eu queria fazer uma última coisa, prometo. Severino, vem aqui. Vem cá, seu Severino. Vem cá, varão valoroso. Vem cá, poderoso guerreiro, vem cá. Vem aqui, ó, vem aqui. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Posso pôr a mão na sua cabeça? Eu queria fazer uma oração pelo seu Severino, pela saúde dele. Mas eu acredito na unção que está no corpo de Cristo. Lembra aquele dia que os líderes estavam aqui, todo mundo pôs a mão na gente? Tem coragem? Vem aqui. E aí vocês vão colocando a mão um no outro. Olha aqui para mim, seu Severino. Olha aqui para mim, seu Severino. Não é tarde, sabia? Não é tarde. Em Jesus nada é tarde. Em Jesus nada é tarde. Já passei da idade. Em Jesus não tem isso. O Senhor já viveu muito mais do que eu. Eu não tenho poder de nada. Eu sou a menor das menores aqui. Mas eu conheço um Cristo que morreu na cruz por sua causa. E Ele não te deixou, meu querido. Não vai te deixar. É por isso que você está aqui. Tá bom? Não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Senhor, nós aqui, igreja, como corpo, a tua palavra diz que quando um membro do corpo está doente, todo mundo está doente. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que a vida do Espírito que flui de dentro de nós passe por cada um de nós aqui nesse lugar e governe o corpo do seu Severino agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus.
poder do sangue derramado, nós declaramos espírito de enfermidade por terra agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, que a planta dos pés do seu Severino receba, Senhor, vida, e essa vida vai subindo pelo corpo dele, Senhor, passando pelas pernas, os joelhos, as coxas, Senhor, todo o seu corpo, Pai, até, Senhor, o topo da sua cabeça. Eu declaro no nome e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro você curado, seu Severino. Eu declaro você curado, em nome de Jesus. E nós renunciamos, em o nome de Jesus, tudo o que foi feito antes dele, que pode de alguma maneira ter alguma legalidade, nós destruímos agora no nome de Jesus. Porque o nome que está sobre a vida do seu Severino é o nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, vida em abundância, vida em abundância. Porque você tem um dono, você tem um Senhor. E não é tarde. Não é tarde. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que os seus dias sejam de vida em abundância. E que você possa provar da bênção do Senhor sobre você. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Levanta suas mãos aí. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo que você fez aqui. Porque não tem outra explicação. Obrigado, Jesus, porque sempre será na sua força. Sempre será na força do Senhor. Guarda, Senhor, a vida dos meus irmãos. Livra eles do mal, Senhor. Guarda as nossas casas, os nossos filhos, as nossas famílias. Nos esconde, Pai, debaixo da orla do seu manto. Nos faz invisível a toda e qualquer maldade. Senhor, leva os nossos pensamentos cativos a Cristo, dia após dia. Senhor, livra-nos de nós, perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração e nos enche, Pai, do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que a Sua igreja seja abençoada. Eu declaro, Senhor, sobre o Teu povo a Tua bênção. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Deus te abençoe, vai na paz. Amém? Deus te abençoe.